Boa noite, Murilo. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo certo, sim, contigo? Tudo bem também. Hoje tinha pouquinha aula pouquinha gente na aula de filosofia que foi quase agora. Ou não tá querendo estudar muito hoje, não. Sexta já é difícil, à noite. Aí tá chegando férias, tá todo mundo cansado. É, não estamos querendo muito, não. É, então. Você tá animado ainda ou já tá cansado também? Ah, tô animado. Eu não gosto de ficar muito parado, não. Ai, que bom. Você vai prestar o quê? Então, eu tô entre direito Hum, e eu gostei muito da parte de comércio exterior. legal. Só É que de humanas mesmo. eu achava que eu era de exatas, mas eu vi que não. É que Percebi você que tem minha engenharia facilidade, não química, tem? eu até que tenho, só que eu percebi que minha engenharia química não vai rolar, não. É meio complicado, acho. Puxado. E o ramo também não, é, na hora que for procurar um emprego também não me apetece muito, não. É para trabalhar em indústria. Eu não gosto muito, não. É, então. Eu já Tem que trabalhei pensar em nisso empresa, mesmo. eu gosto demais de sentar no meu computador, fazer minhas coisas, de terno e gravata, bem melhor. É verdade. Você com o computador, né? Boa noite, Laura. Boa noite, Luísa. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Vou esperar mais 2 minutinhos, com esperança de que apareça mais alguém, mas acho pouco provável. E vocês, meninas, o que vocês querem prestar de vestibular? Eu quero prestar direito e psicologia. Hum. E vocês sabem onde vocês querem prestar? Já? Pode falar, Laura. Pode falar o que você quer prestar, Laura. Contabilidade e eu acho que era na USP. Mas onde aceitar, eu tô indo. Vocês vão prestar todos os vestibulares possíveis. O USP é o foco, né? É, Sim, eu pelo menos quero tentar. tem que tentar mesmo. Tem que tentar pensando que vai conseguir. Todo mundo que está concorrendo tem chance, né? Vocês estão estudando, tem que acreditar. Acreditar, a gente acredita, né? Agora a gente chegar lá na hora e fazer, e já é outros 500. Então, se você estiver confiante, no dia da prova é mais fácil, você fica menos nervosa. É difícil mesmo, né? Esse de Só mim, de eu já falar tava que é lá FUVEST, dentro. a gente já fica com o cabelo arrepiado, né? Nossa, o coração até para. Nossa, não pode. Não pode, é quando você vai fazer na Unip, você vê aquele mar de gente assim, entrando junto com você para prestar a mesma coisa. Isso não pode. Não pode pensar assim. Tem um memezinho que eu sempre mostro meus alunos do terceiro colegial, tem uma escola que eu tenho mais aulas, eu tenho mais contato com esses alunos. É, mas só tem 10 vagas. Mas eu só preciso de uma. É bem assim. Pensa na sua vaga, não pensa na concorrência. É muito bom esse pensamento aí, dá uma animada. É,
Vou aderir a esse pensamento. Acho que dá para começar, né? Bom, a gente falou na semana passada de prismas e cilindros. Hoje a gente vai falar de pirâmides e cones, que tem algumas semelhanças com o que a gente viu na semana passada, tá? Então, vamos começar. Vou compartilhar. Tirar o vídeo. Vamos lá. Primeiro a gente vai olhar para a pirâmide e ver os elementos presentes nela. Então, aqui tem um exemplo de uma pirâmide. Então, ela tem o vértice aqui em cima. Aqui é a base dela. Nesse caso, a base dela é um quadrado, um retângulo, né? Mas a base pode ser diferentes polígonos. A face lateral, que é um triângulo. Aí a altura é a distância do vértice em relação à base, formando um ângulo de 90 graus. Essas arestas aqui são as arestas laterais, que são justamente essas aqui, essas duas. E essa aqui é a aresta da base, que é a mesma que essa aqui, no caso, se for um quadrado, né? No caso, se for regular a base da pirâmide. E tem essa aqui, esse elemento aqui, que a gente chama de apótema. O que é essa apótema? É a altura da face lateral. Como é um triângulo, é a altura do triângulo, no caso. Então, a aresta da base a gente chama de L, a aresta lateral de AL, a apótema da pirâmide, que é essa aqui, a gente chama de AP, a altura da pirâmide aqui a gente vai chamar de H. Então, aqui estão representados todos esses elementos. E a apótema da base, que é da altura até a face lateral, formando um ângulo de 90 graus. E o raio da circunferência circunscrita. Se tivesse uma circunferência aqui em volta da base dela, a distância do centro aqui até esse vértice é justamente o raio dessa circunferência. Então, esses são os elementos da pirâmide. E a gente pode ver aqui também dois ângulos. O ângulo que as faces laterais formam com a base, que aqui no caso está representado por θ, e o ângulo que as arestas laterais formam com a base, que aqui está representado por α. Agora a gente vai analisar com calma, porque é um monte de letrinha, um monte de ângulo, medida. A gente vai tirar algumas relações em relação a esses elementos. Primeiro, usando o Teorema de Pitágoras. Eu destaquei 3 triângulos aqui, um de cada vez a gente vai prestar atenção. Esse triângulo, ele tem como hipotenusa a aresta lateral, e os catetos são o raio da circunferência circunscrita e a altura da pirâmide. Então, a gente pode escrever a relação entre essas 3 medidas usando Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aqui a gente tem outro triângulo retângulo. A hipotenusa é a apótema da pirâmide, a apótema da base é um dos catetos e a altura o outro. Então, de novo, a gente pode escrever Pitágoras para relacionar essas 3 medidas. E se a gente olhar para a face, a altura da face, que é justamente a apótema da pirâmide, é um cateto. Aqui a metade do lado é outro cateto. E aqui a aresta lateral
é a hipotenusa. Então, a gente pode escrever isso usando Pitágoras também, tá? Aí, olhando aqueles ângulos que eu tinha colocado para vocês. Então, a gente vai olhar as relações trigonométricas no triângulo retângulo para esse e para esse triângulo aqui. Então, o alfa é o ângulo entre a aresta lateral e a base, que é esse aqui. Se eu calcular a tangente do alfa, tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto aqui é o H e o adjacente o R. Então, se eu tiver esse ângulo, eu consigo relacionar a altura com o raio da circunferência circunscrita. E aqui, olhando o ângulo entre a face lateral e a base. De novo, olhando esse triângulo retângulo, a gente tem a tangente de θ, vai ser a altura da pirâmide H, dividido pela apótema da base. Alguma dúvida, gente? Para todas essas relações? Não decorem nada disso. Vocês têm que conseguir enxergar que vocês conseguem tirar essas relações. O que vocês têm que lembrar é que existem essas diferentes medidas em uma pirâmide. Saber o que é a apótema, identificar o que é a aresta lateral, o que é a altura, o que é o raio da circunferência circunscrita, tá? Mas sempre a gente vai usar triângulo. Reparem, todas as relações a gente tirou de triângulos retângulos. Seja por Pitágoras, seja pelas relações trigonométricas, tá? Aí aqui, pensando nas áreas e volume. A área da base, esse aqui, se for um quadrado, é a área do quadrado. Então, a área da base eu não posso definir uma fórmula, porque depende do formato da base. Volume é como que a gente calcula volume de um prisma, que foi o que a gente viu na semana passada. A gente multiplica a área da base pela altura. Para as pirâmides, a gente vai multiplicar também a área da base pela altura, mas vai dividir por 3. Então, tomem muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente esquecer de dividir por 3. Eu mesma, quando eu estou fazendo algum exercício distraída, eu esqueço do 3 lá no caminho, aí já era. Então, sempre o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura, dividido por 3, tá? Porque imaginem, se fosse a área da base vezes a altura, eu estaria calculando, na verdade, o volume de um prisma, que ocuparia todo esse volume aqui, né? Um prisma de base quadrada e com a mesma altura aqui da pirâmide. A pirâmide, na verdade, ela tem um volume 3 vezes menor que do prisma, que tem a mesma área da base e a mesma altura que ela, tá? Aí, sobre a área lateral vai ser a soma das áreas das faces laterais, né? Se são triângulos, eu calculo a área de cada triângulo e multiplico pelo número de faces laterais que eu tenho. E a área total, eu vou somar a área da base com a área lateral. Tudo bem até aqui? Sim, Piririm. Ok. Chegaram mais algumas pessoas. Boa noite, gente, para quem chegou depois que eu já tinha começado. Tetraedro regular. Ele é um tipo especial de prisma, de pirâmide, desculpa. Ele é uma pirâmide em que a base é igual às faces laterais e todas são formadas por triângulos equiláteros. Então, aqui a base é um triângulo equilátero, que está representando aqui que os 3 lados têm a mesma medida, e as faces laterais também são triângulos equiláteros. Então, os 3 lados têm a mesma medida. Então, todas as arestas do tetraedro regular têm a mesma medida, certo? Aí, aqui eu coloquei de novo ele
mostrando algumas das medidas que a gente vai prestar atenção nele. Então, aqui é quem? É a aresta, né? Todas as arestas medem a mesma coisa. Aqui, no caso, a gente está chamando de A porque são todas iguais. Tanto a aresta lateral quanto a aresta da base valem A. Aqui, esse Hzinho, ele está representando a altura da face lateral. Então, é a altura do triângulo equilátero. Vocês lembram como que a gente calcula a altura do triângulo equilátero? Quando a gente viu polígonos regulares, a gente falou sobre isso. Eu não vou fazer a conta de novo aqui, mas daria para fazer. Porque aqui, a altura forma um ângulo de 90 aqui. E forma um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo tem hipotenusa com a medida da aresta. Esse cateto é a metade da aresta. Então, a gente consegue achar o valor da altura do triângulo equilátero em função da medida do lado desse triângulo equilátero, né? É sempre A raiz de 3 sobre 2, tá? Depois, se vocês não lembrarem disso e quiserem voltar lá na outra aula, sabendo a medida dessa altura, no tetraedro regular, a altura do tetraedro, ela divide a altura desse triângulo da base em 3 partes iguais, sendo que essa menor parte é 1/3 da altura, e aqui essa outra parte acaba sendo 2/3 da altura, tá? Se a altura dele, que a altura desse triângulo é a mesma desse, porque eles são iguais. Se a altura é A raiz de 3 sobre 2, se eu divido isso por 3, eu vou ter A raiz de 3 sobre 6. E se a altura é A raiz de 3 sobre 2, se eu multiplico por 2/3, dá A raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, que um cateto é A raiz de 3 sobre 6, a hipotenusa é A raiz de 3 sobre 2, eu consigo achar o valor do H, que é a altura do tetraedro, que aí é A raiz de 6 sobre 3. Por Pitágoras, eu também não vou fazer a continha aqui, tá? Aí aqui também, eu poderia usar esse outro triângulo retângulo para achar a altura Hzão, que é a altura do tetraedro. Que aqui é um triângulo retângulo, a hipotenusa é A, um cateto é A raiz de 3 sobre 3, eu consigo achar o Hzão em função de A, que é igual a isso aqui. O que mais? Para calcular a área total dele. Cada face é um triângulo equilátero. Então, a área de cada face e a área da base são iguais à área de um triângulo equilátero, que tem altura A raiz de 3 sobre 2 e base A. Quando eu multiplico A por A raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, que é a área do triângulo, a área do triângulo equilátero é dada por essa forma, que é A quadrado raiz de 3 sobre 4. Para eu achar a área total do tetraedro regular, eu multiplico isso aqui por 4, né? Porque ele tem 4 faces, cada uma com uma área igual a essa. E o volume? É a área da base, que é essa mesma área aqui da face, que é a área do triângulo equilátero, vezes a altura Hzão, que é A raiz de 6 sobre 3, certo? Dividido por 3, né? Porque é 1/3 da área da base vezes a altura. Aí, quando a gente faz isso, a hora que multiplica raiz de 6 por raiz de 3, fica raiz de 18, que dá 3 raiz de 2, na verdade. Aí, esse 3 que saiu da raiz, ele acaba cortando com 1/3 aqui do volume, que o volume tem que dividir por 3, porque é uma pirâmide. Tá? Tudo bem, gente? Deu para entender?
Deu sim, professor. Ok, então a gente tem aqui todos os valores em função do lado do triângulo equilátero, tá? Agora vamos falar sobre o cone. Aqui tem o desenho de um cone. O cone, ele tem uma base circular de raio R, uma altura H, e essa medida aqui a gente chama de G, que é a geratriz do cone, tá? Olhando essa figura aqui, a gente já consegue escrever uma relação entre essas três medidas, né? Eu tenho, de novo, um triângulo retângulo, G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, tá? Agora eu vou planificar esse cone. Eu vou abrir ele. A base é esse círculo e a área lateral fica esse setor circular aqui. A área da base eu vou chamar de AB e a área lateral de AL. Aí aqui a medida desse e desse segmento é justamente a geratriz do cone. E aqui ele tem uma abertura θ. E a base tem um raio R. Aí, reparem que, quanto mede isso aqui? Era justamente a parte que fazia contato aqui com a circunferência da base, não é? Então, a medida desse arco aqui é justamente o comprimento dessa circunferência, que é 2π vezes o raio. Entenderam? Então, a gente viu que a medida de um arco, quando a gente falou também de circunferência, a medida do arco de circunferência pode ser calculada como o produto do ângulo em radianos. Vou escrever aqui. Então, aqui o θ, ele tem que estar em radianos, tá? Em rad pelo raio. Aqui é como se fosse um setor circular de uma circunferência de raio G. Então, a circunferência estaria aqui completa, né? Aqui é só um setor dela. Então, eu consigo relacionar, multiplicar o ângulo pelo raio vai ser igual à medida do arco. E a medida do arco é o comprimento da circunferência da base do cone. Deu para entender, gente? Aí, só lembrar para vocês como calculo o ângulo em radianos, vocês lembram? Π radianos corresponde a 180 graus. Então, é só fazer regrinha de 3, tá? Você tem o ângulo em graus, vou pôr aqui assim, θ em graus, e quer achar o θ em radianos. Então, o θ em radianos vai ser o quê? Se eu multiplico em cruz, θ em radianos vezes 180 é igual a π vezes θ em graus. Então, na verdade, eu divido o valor do ângulo em graus por 180 graus e multiplico por π. Aí eu obtenho o valor do ângulo em radianos, tá? A área lateral do cone, a gente calcula como produto de π vezes o raio da base vezes a geratriz. E a área da base, a gente sabe calcular, é um círculo, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área total do cone, vamos no volume primeiro, não lembrar, coloquei outros. O volume do cone, de novo, é a área da base vezes a altura, dividido por 3. Não esqueçam desse 3.
Porque lembram, para calcular o volume de um cilindro, imaginem que eu tivesse um cilindro aqui, que tem a mesma base que esse cone e a mesma altura. O volume dele ia ocupar todo esse espaço aqui. O volume do cone é 1/3 desse volume todo de um cilindro, tá? Por isso que tem que dividir por 3 aqui. Aí, a área total, eu somo a área lateral com a área da base, como sempre. Existe um tipo especial de cone, que é o cone equilátero, que é quando o diâmetro da base é igual à geratriz. Diâmetro é 2 vezes o raio, então eu tenho que G igual a 2R num cone equilátero. Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Tudo tranquilo. Ok. Então, vamos lá. A parte teórica, acho que tá bom. Vamos para os exercícios. Aplicação. Então, a gente vai usar bastante o que a gente viu na semana passada, nessa aula também, tá? Então, vamos lá. A figura indica um prisma reto triangular, que é esse aqui, né? A base dele, ele tá deitado, na verdade. A base dele é um triângulo. E aqui ele é um prisma reto, que as faces laterais são retângulos. E uma pirâmide regular de base quadrada. Então, a base é um quadrado, então aqui mede L, aqui também vai medir L. A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é igual a 4 centímetros, como indicam as figuras. Então, essa altura aqui é 4. E essa altura da pirâmide, que é do vértice até a base, que no desenho não dá para ver direito, né? Estaria lá dentro, assim, é 4 também. Se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a... Então, o que eu quero achar é justamente o L aqui, tá? Então, aqui o H é igual a 4. E a informação que ele dá é que o volume é igual. Eu vou chamar o prisma de 1 e a pirâmide de 2, tá? Quanto é o volume de 1, que é o prisma? O volume do prisma, a gente aprendeu que calcula a área da base vezes a altura. E o volume da pirâmide, como que a gente calcula? A área da base vezes a altura dividido por 3, tá? E esses dois volumes vão ser iguais, vamos calcular um de cada vez. Quanto vai ser a área da base dessa pirâmide? A base dela é essa aqui, né? Que é um triângulo retângulo. Como que eu calculo a área de um triângulo? Base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, vai ser 6 vezes 4 sobre 2. E a altura dessa pirâmide, desse prisma, é essa aqui, né? Que mede 3 vezes 3. Então, aqui 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6 vezes 6 dá 36 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do prisma. E da pirâmide, vou fazer aqui para não ficar muito apertado. Fica muito ruim, gente, minha letra assim? Ou dá para ler? Dá para ler, professora. Tá bom. Desculpa o barulho do fundo. A senhora ouviu o que eu disse?
Ouvi sim. Ah, beleza, então. Obrigada. Ó, aí, a área da base. A base da pirâmide é quadrada. Então, a área da base dela vai ser L ao quadrado. A altura dela é 4. Então, o volume vai ser L ao quadrado vezes 4 dividido por 3. Agora, eu vou usar a informação que ele deu, que eles têm o mesmo volume. Então, eu vou igualar. V1 é igual a V2. V1 deu 36, que é igual a 4 vezes L ao quadrado sobre 3. Aí o 36 eu posso dividir por 4, aí eu corto 4 de cá, né? Que dá 9. Aí eu passo 3 para cá multiplicando. Então, 3 vezes 9 é igual a L ao quadrado. Quanto vai dar o L? Raiz quadrada de tudo isso. Raiz quadrada de 9 dá 3 vezes raiz quadrada de 3. 3 raiz de 3 centímetros. Alternativa D de dado. Professora, como é que a gente chegou na raiz mesmo? Eu me perdi nessa parte, desculpa. Aqui, L quadrado é igual a 3 vezes 9. Então, para eu achar o L, eu tenho que extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, eu extraí a raiz quadrada de cá e a raiz quadrada de cá. A raiz quadrada de L ao quadrado é L. E aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 9 é 3. Então, um 3 sai da raiz e o outro fica dentro da raiz. Beleza, obrigada. De nada. Vocês poderiam ter multiplicado. Aqui eu vi aqui que o 9 já é um quadrado perfeito, por isso que eu deixei ele aqui. Mas 3 vezes 9 daria 27. Aí vocês poderiam fazer a fatoração. E por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, 27 a gente pode escrever como 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 ao quadrado. Daí, raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. E o raiz de 3 fica aqui dentro. É O jeito que a exatamente a senhora mesma fez é coisa. mais prático. É, já vai direto, né? Porque senão você multiplica e depois fatora de novo, divide de novo. Vamos para o próximo, então. Uma pirâmide com exatamente 6 arestas congruentes é denominada tetraedro regular. Então, as 6 arestas têm a mesma medida. Todas medem A ou L, como a gente quiser chamar. Admita que a aresta do tetraedro regular ilustrado a seguir, de vértices A, B, C, D, mede 6 centímetros. Então, eu vou escrever que A, que é a aresta, é 6 centímetros. E que o ponto médio da aresta BC é M. Então, M é o ponto médio da aresta BC. O que significa isso? Que aqui mede 3 e aqui mede 3, né? Dividiu a aresta em duas metades iguais. O cosseno do ângulo AMT, que é esse aqui faltou o M. Eu copiei da apostila, também estava faltando. AMD equivale a quanto mede este ângulo aqui. Eu vou desenhar esse triângulo aqui do lado. Vou tentar desenhar.
Então, aqui é o vértice A, aqui é o ponto M, e aqui é o vértice D. E o ângulo é esse aqui. Vou chamar de θ, para não confundir com o meu A, que vai ficar parecido no desenho. Aí, olhando esse triângulo que tá aqui pelos pontilhados rosinhas, aqui é a base dele, né? A base AD, ela mede justamente A. Aqui, esse tracejado vermelhinho, rosinha, ele tá dividindo esse lado no meio. O que que significa? Num triângulo retângulo, o traço que... Num triângulo equilátero, desculpa. Essa linha que liga um vértice ao lado oposto, dividindo ele no meio, é quem? É aqui a altura do triângulo equilátero da base. E aqui a mesma coisa. Esse tracejado rosinha está dividindo essa base aqui em duas partes iguais. Quer dizer que é a altura desse triângulo equilátero aqui. Então, aqui é a altura do triângulo equilátero. Todos os triângulos equiláteros têm mesma altura aqui no caso, porque eles têm todos mesma medida de lado. E a altura do triângulo equilátero é A raiz de 3 sobre 2. Então, essa medida AM, que é a altura, é A raiz de 3 sobre 2. E essa medida MD, que também é a altura, também é A raiz de 3 sobre 2. Aqui no caso eu estou colocando A, mas na verdade vai ser 6, né? Ele disse que o lado mede 6. Então, aqui, A raiz de 3 sobre 2, vou substituir o A por 6, fica 6 raiz de 3 sobre 2, que dá 3 raiz de 3. Então, a gente tem um triângulo que a gente conhece as medidas dos 3 lados e quer saber o cosseno desse ângulo aqui entre esses 2 lados. Vocês têm ideia de como resolver? Usando a tabela dos ângulos notáveis. Pera, ângulos notáveis? Nesse caso, não, porque esse ângulo não vai ser notável. A gente vai usar uma regrinha para quando o triângulo não é retângulo. Quando a gente tem um triângulo qualquer e envolve ângulo no problema, a gente usa ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Lembram? É justamente a aula que eu não dei, mas eu acho que teve essas semanas. Eu acho que o Pedro Ivo deu essa aula, não deu? Claro. Então, professora, eu não sei. Eu sei que o Pedro tá dando aula, mas eu não... ele dá de manhã, então eu não consigo assistir. Então, eu não sei se foi a aula que ele deu ou não. Vou explicar rapidinho para vocês a lei dos cossenos. Alguém sabe? Só para eu ter uma ideia. Eu acho que eu lembro, mas bem pouquinho também, mas eu lembro. Tá, você lembra de ouvir falar, assim, você não vai saber dizer como é. Tipo isso. Tipo isso. Eu acho que eu sei fazer, mas eu não sei explicar. Ah, tá. Já é alguma coisa. Ó, vamos supor aqui que eu tenho um triângulo, esse lado é A, esse é B, esse é C. E esse ângulo aqui é alfa. A lei dos cossenos, eu posso escrever que esse lado oposto ao ângulo A quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, que são os 2 lados que são adjacentes ao ângulo, menos 2 vezes esses lados adjacentes ao ângulo, que é B e C, vezes o cosseno do ângulo. Então, se eu conheço um ângulo e 2 lados, ou se eu conheço os 3 lados e quero saber o ângulo, eu uso a lei dos cossenos, tá?
que é justamente o que a gente tem aqui. A gente conhece, olhando para esse triângulo, o A, o B e o C, e quer achar o cosseno do ângulo. Então, a gente tem tudo menos o cosseno, que é o que a gente vai achar. Então, vamos escrever. Nesse caso, é esse lado ao quadrado, 6 ao quadrado, que é igual a esse ao quadrado, que é 3 raiz de 3, né? 3 raiz de 3 ao quadrado, mais esse lado, que também é 3 raiz de 3, ao quadrado, menos 2 vezes esse lado vezes esse, que é 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 vezes o cosseno do ângulo. Cosseno, aqui eu chamei o ângulo de θ. 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado é 9 e raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, 9 vezes 3, 27. Mais 27 de novo, que é a mesma coisa, menos. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Da raiz de 9, que é 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 2, 54. Vezes cosseno de θ. Então, vai ficar 36 de cá, deixa eu fazer passo a passo. 27 mais 27 é 54. Menos 54 cosseno de θ. Vou passar esse 54 cosseno de θ para cá, para ele ficar positivo. E esse 36 eu passo para cá subtraindo. Fica 54 menos 36, que dá 18. Então, cosseno de θ vai ser 18 dividido por 54. Cosseno de θ é igual a 18 sobre 54, que dá para eu simplificar por 18, que 54 dividido por 18 dá 3. Então, aqui dá 1/3. Então, o cosseno desse ângulo θ é 1/3, que é o que ele pediu. Professora, deixa eu só aproveitar que você está usando o teorema dos cossenos. A gente usa ele, geralmente, é quando tem um ângulo e 3 lados do triângulo, né? Isso, ele precisa, para você calcular, de um ângulo e 3 lados, mas você usa quando você tem 3 dentre essas 4, né, para achar a quarta. Então, se você tem 2 lados e o ângulo, você acha o terceiro lado. Ou se você tem 3 lados, você acha o ângulo. Certo? Entendi. A lei dos senos, ela é tipo, você tem que ter 2 ângulos, não é? Diferente. A lei dos senos, ela compara lado, ângulo, lado, ângulo. Então, de novo, são 4 medidas que você tem. O seno de 2 ângulos e 2 lados. Então, você precisa ou conhecer 2 lados e um seno de ângulo, ou 2 senos de ângulo e um lado para achar o segundo lado ou para achar o segundo ângulo. Deu para entender? Obrigada. De nada. Terceiro, um cone circular reto de vértice V e raio da base igual a 6 centímetros encontra-se apoiado em uma superfície plana e horizontal sobre uma geratriz. Então, aqui é a geratriz dele. O cone gira sob seu eixo de revolução, que passa por V. Então, o V fica fixo aqui e ele vai girando em torno do V.
deslocando-se sobre a superfície plana horizontal, sem escorregar, então ele só gira sem escorregar, conforme mostra a figura. O cone retorna à posição inicial após o círculo da sua base ter efetuado 2 voltas completas de giro. Então, ele vai dar 1 volta, 2 voltas, até voltar aqui à posição inicial. Considerando que o volume de um cone é calculado pela fórmula πr² vezes h sobre 3, que é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? O volume do cone da figura em centímetros cúbicos é igual a... Então, ele deu até a formulinha para calcular volume. O que a gente tem que fazer aqui? O único número, valor que ele deu para a gente foi o raio da base. Então, o R é 6 centímetros. Aí ele diz que a geratriz está apoiada. Então, essa medida é a geratriz. Ele gira em torno do vértice. Então, essa circunferência que está desenhada pontilhada aqui é uma circunferência de raio G, não é? O raio dessa circunferência aqui é G. Se o cone dá 2 voltas para ele voltar à posição inicial, significa que ele passa todo esse comprimento dele 2 vezes aqui sobre esse pontilhado. Deu para entender o que eu falei? A primeira volta que ele dá, ele vai parar de cá com essa mesma parte apoiada aqui. Quer dizer que aqui, essa medida de metade dessa circunferência pontilhada é justamente a medida da circunferência da base do cone. Depois ele dá mais uma volta. Então, de novo, a medida dessa outra metade dessa circunferência pontilhada vai ser justamente a medida do comprimento da circunferência da base do cone. O que significa isso? Vou escrever a circunferência da base 2 vezes o comprimento da circunferência da base é igual ao comprimento da circunferência pontilhada. Vou pôr pezinho assim. Então, 2 vezes a circunferência da base, como que a gente calcula? Qualquer circunferência, né? O comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio. Então, a circunferência da base, o comprimento vai ser 2π vezes 6. E essa circunferência pontilhada? Vai ser 2π vezes o raio da circunferência pontilhada, é justamente a geratriz do cone, que é G. Então, eu posso cortar aqui 2π com 2π. Então, o G é igual a 12 centímetros. Que é justamente o dobro do raio, né? Então, esse cone aqui é um cone equilátero. Lembra que a gente definiu? O cone equilátero é quando o diâmetro da base do cone tem a mesma medida da geratriz. Aí, agora eu quero calcular o volume. Essa é a fórmula do volume. πr² vezes h dividido por 3. Eu sei o R, mas eu não sei a altura dele. Como que eu determino a altura desse cone? Lembram? Vou desenhar o cone aqui. Vou trocar a cor aqui para isso ficar mais fácil de enxergar. Aqui é o raio. R. Aqui é a altura. H. E aqui é a geratriz. G. Triângulo retângulo. Pitágoras. G² igual a H² mais R².
o G é 12 quadrado igual H é o que eu quero achar, quadrado, mais R, 6 ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, que é igual a H ao quadrado mais 36. Passo 36 para lá subtraindo. 108 é igual a H ao quadrado. Então, o H vai ser raiz quadrada de 108. Que a gente pode fatorar para tirar algumas coisas de dentro da raiz, né? Vou fazer a fatoração aqui com vocês. 108 divido por 2 dá 54. Por 2 de novo dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Então, vai sair esse 2 da raiz e esse 3 da raiz, porque eles estão ao quadrado. Então, na verdade, vai sair 2 vezes 3 da raiz, que é 6. E fica dentro da raiz o 3. Então, é 6 raiz de 3 centímetros. Tudo bem até aí? Agora é só substituir os valores aqui na fórmula do volume. V igual a π vezes R ao quadrado vezes H dividido por 3. Que é igual a π vezes o R é 6 ao quadrado vezes o H, 6 raiz de 3 sobre 3. Aqui esse 6 com esse 3 eu posso cortar, dar 2 aqui em cima. Isso vai dar 6 vezes 6 dá 36. 36 vezes 2, 72. 72, o π e o raiz de 3 eu copio centímetros cúbicos. Alternativa A. Tudo bem? Tá dando para entender, gente? Tá dando sim, professora. Não é difícil, é só muitos passinhos que tem que fazer, muitas fórmulas, muitas coisinhas que precisa lembrar. Mas não é difícil, não. Nenhuma dúvida? Vocês falaram alguma coisa, eu não estava ouvindo. Então, vamos para o último exercício. Quarto exercício. A medida da aresta da base quadrada de um prisma reto é igual à medida do diâmetro da base de um cone reto. Então, vamos com calma. Base quadrada de um prisma reto. Vamos desenhar o prisma. Base quadrada. Aí o prisma reto, então as arestas laterais sobem retinho aqui. Tá muito bom meu prisma. Aqui ficou parecendo um cubo, mas eu não sei se a altura é igual à base, ao lado da base. Vou chamar aqui de H. Aqui eu vou chamar de L e L, porque é a mesma medida, já que aqui embaixo é um quadrado. E um cone reto. Então, o cone é uma base circular, que vai até um vértice. Aí, o diâmetro da base do cone tem a mesma medida do lado aqui do quadrado, que é base do prisma. Então, aqui mede L também. Aí, aqui eu vou chamar de H
do prisma. E aqui, essa medida aqui vai ser H do cone. Então, a altura do prisma e a altura do cone. A altura do prisma é 5,5 centímetros maior que a altura do cone. Então, H do prisma é a mesma coisa que a altura do cone mais 5,5. E o volume do cone é 1/6 do volume do prisma. Então, o volume do cone, 1/6 do volume do prisma. Agora, o que a gente faz? Vamos escrever a fórmula para o volume do cone e para o volume do prisma. Volume do cone, que a gente viu hoje. A área da base do cone, eu vou escrever já como πr ao quadrado. Então, a área da base do cone é π vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura do cone dividido por 3. Aí, vou substituir os valores aqui. O π mantém. O raio da base do cone é quem? É metade do diâmetro. Então, vai ser L dividido por 2. L sobre 2 ao quadrado, vezes a altura do cone. Tudo isso dividido por 3. E o volume do prisma? É simplesmente a área da base vezes a altura. No caso, a base é um quadrado. Então, a área da base vai ser L ao quadrado. E a altura é a altura do prisma. Agora, a gente vai substituir esses valores nessa relação aqui. Então, π sobre 3. Eu vou pôr o 3 embaixo do π para ele não ficar atrapalhando ali. L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então, vezes L ao quadrado sobre 4, vezes H do cone, é igual a L ao quadrado vezes H do prisma. L ao quadrado com L ao quadrado eu posso cortar. Peraí que eu esqueci do 1/6 aqui, né, gente? 1/6. Vi que tinha algo estranho. Eu substituí na fórmula, né? O volume do cone é tudo isso. E tem que ser igual a 1/6 do volume do prisma, que é L quadrado vezes HP. Opa. Aí aqui, o 3 com o 6 eu posso simplificar, sobra 2. Esse 2 eu posso simplificar com o 4. Fica 2 aqui. Então, do lado de cá, sobrou só o HP. E do lado de cá, sobrou π sobre 2. Agora, eu tenho essa equaçãozinha que tem HP e HC, e essa que tem HP e HC. Então, na verdade, eu vou ter que resolver um sistema com duas equações. Eu vou substituir esse valor aqui no lugar do HP aqui. Então, vai ficar π sobre 2 HC é igual a HC mais 5,5. Daí, vou passar esse HC para lá subtraindo, fica π sobre 2 HC menos HC, que é igual a 5,5.
Aí eu posso multiplicar tudo por 2, né? É como se fosse tirar o MMC dos dois lados. Tem esse 2 aqui. Se tiver 2 embaixo de todo mundo, eu posso cortar. Então, fica π vezes HC menos 2 HC, que é igual a 11. Calma aí, gente. Pode ser assim mesmo. Aqui o HC é fator comum. Então, fica HC vezes π menos 2, que é igual a 11. Esse π menos 2 dá quanto? O π não é 3,1? 3,1 menos 2 dá 1,1. Então, vou aqui para cima. HC é igual a 11 dividido por 1,1, que é o π menos 2 de cá que passou para cá dividindo. 11 dividido por 1,1 dá 10 centímetros. Esse é o valor da altura do cone. Ele quer saber a altura do prisma. E a altura do prisma é a altura do cone mais 5,5. Então, a altura do prisma vai ser 10 mais 5,5, que dá 15,5 centímetros. Alternativa E. Então, com esse exercício, a gente finaliza essa aula. Vocês têm alguma dúvida? Eu, particularmente, não tenho nenhuma, professora. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Só fazer um comentário. Vocês estão com a apostilinha aí? O exercício 1 e o 2 da prática, vocês podem cancelar, que eles não fazem parte dessa aula. Aí do 3 em diante, tá tudo certo. Deixa eu só conferir se não tem mais nada que eu não falei nos outros exercícios, mas acho que não. É tudo meio parecido, assim. Normalmente relaciona volume de um sólido geométrico com o outro. Então, é sempre meio parecido os exercícios. Beleza? Então, gente, podemos finalizar aqui? Deixa eu ver. Ótimo, então. Se vocês forem fazer os exercícios, se tiver dúvida, pode me mandar no WhatsApp, tá? Assim que possível, eu respondo para vocês. Ok, professora. Obrigada pela aula. Belezinha. Até semana que vem, então. Boa sexta, bom fim de semana para vocês. Igualmente, professora. Bom Até. descanso. Obrigada. Até. Tchau. Tchau.